Conexão Saúde, Apoio Cultural, Suculife, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde desta semana, todas as quartas-feiras aqui com vocês, cuidando da nossa saúde e do nosso bem-estar. Hoje o tema é muito importante, a gente vai falar sobre plano de saúde. Você já teve alguma dúvida? Sabe quais são os fatores que a gente precisa analisar para escolher um bom plano de saúde? E a gente conversa com o Dr. Neto Kifuri, que está estreando o novo estúdio do Conexão Saúde. Seja muitíssimo bem-vindo, Dr. Neto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e tentar, na verdade, esclarecer essas possíveis dúvidas de uma situação bastante importante hoje, que é a situação do plano de saúde. E muito honrado em poder estrear o seu novo estúdio para você. Nós estamos muitíssimo felizes, estamos gravando agora a partir de hoje aqui no Mondrian Ambiente, mas daqui a pouco eu conto mais para vocês, porque eu vou falar numa breve apresentação aqui do senhor, Dr. Neto. Jorge Abraão Kifuri Neto, conhecido como Dr. Neto Kifuri, brasileiro, casado, médico ortopedista e traumatologista, formado pela Universidade Federal do Paraná em 1986 e título de especialista junto à Sociedade Brasileira de Ortopedia em 1990. Desde então, compõe o corpo clínico do Hospital Carlos Fernando Malzone e do H Saúde, tendo sido diretor em várias gestões e na gestão atual, inclusive. É isso, doutor Neto? Faltou alguma coisa? E eu sei também que o senhor já fez vários cursos de gestão empresarial, de administração, não foi isso? Eu fiz um MBA em gestão em função até do próprio interesse, né, em administrar os nossos planos lá em Matão. Eu tive esse interesse e fui buscar, tentar uma capacitação um pouco maior. Com certeza. E antes da gente realmente aqui conversar sobre planos de saúde, o que a gente tem agora? Aquela super dica maravilhosa das crianças da Domiduca. Hoje a dica é do João Pedro Quaresma Menzani, ele tem 8 anos. Fala, João Pedro. O carinho e afeto dos pais são essenciais para um desenvolvimento saudável. João Pedro, realmente o carinho e o afeto dos pais fazem toda a diferença na criação e na educação das crianças. Um super beijo para você, para o seu pai, para sua mãe e um muito obrigada para Domiduca, que é essa loja maravilhosa. Você precisou de alguma coisa para sua criança? Calçado, roupinha, brinquedo, acessórios, enfim, é na Domiduca, que é de Matão, e a gente volta aqui com o Dr. Neto Kifuri. Dr. Neto, vamos começar a nossa conversa aqui? Porque hoje a gente tem, olha, eu tenho muitas dúvidas, já pedi para o nosso auditório virtual, que também mandou bastante dúvida aqui pra gente, então a lista é grande. A gente vai falar da importância do plano de saúde e a gente podia falar um pouquinho dos dados gerais, né? Como que esse mercado se comporta aqui no estado de São Paulo, quais são os números aqui de Araraquara, Matão. O senhor sabe? O senhor tem alguma coisa, doutor Neto? A gente tem um panorama, assim. A estimativa hoje é que o estado de São Paulo tem uma cobertura por plano de saúde suplementar, na ordem de 1/3 da população do estado. A nossa região, particularmente, ainda mantém níveis na ordem de 50%, 51%. Embora isso tenha caído um pouco nos últimos anos, ainda se mantém nesse nível, né? Mas no estado, em torno de 1/3, na nossa região, um pouco menos de 50%. Nas nossas cidades, talvez próximo a 50% ainda. Mas Então nós temos um índice alto comparando até com o estado de São Paulo, né? Que o estado de São Paulo é 1/3, aqui Matão, Araraquara já é perfeitamente. 50%. A nossa microrregião
Então, ela tem uma cobertura um pouco maior do que a média. A Regional 5 de Saúde, que é a área onde nós estamos incluídos para a ANS, ela tem em torno de 1/3 também de cobertura. Então, mas as nossas cidades ainda mantêm um índice maior. E uma das primeiras perguntas que a gente tem aqui de dúvidas é a diferença entre seguro-saúde e plano de saúde. O seguro-saúde, Priscila, como um seguro que você faz da sua residência, do seu automóvel, ele é um plano onde você tem reembolso por aquilo que você gastou. Então, você contrata um médico particular, uma cirurgia, um procedimento, um exame de forma particular e o seguro lhe reembolsa o gasto por isso. Então, ele permite que você monte os valores que você será reembolsado e isso aí teria o custo do teu seguro. Já o plano de saúde é um plano que hoje no Brasil é regido por lei. Desde 1999, em janeiro de 99, entrou em vigor a Lei 9656, que rege os planos de saúde. Então, o plano de saúde, ele não é como o seguro com livre acesso. Ele tem uma rede credenciada de prestadores, de hospitais, de laboratórios, de serviços de apoio diagnóstico. Então, toda essa rede ela é credenciada e o indivíduo tem acesso a essa rede. Então, essa seria a base. Procurar, será que o meu plano de saúde, aquele médico atende pelo meu plano de saúde? No caso do seguro, não. No caso do seguro, você é reembolsado, você pode escolher perfeitamente qual médico você vai. E no caso do plano, você vai no médico credenciado. Você teria um corpo clínico credenciado, isso mesmo, ao qual você teria acesso. Essa é a visão. Isso mesmo. Agora, conta um pouquinho pra gente do SUS. Qual a diferença efetiva do SUS e de um plano de saúde? Olha, a diferença do SUS para o plano de saúde é muito simples. A oferta de serviços é maior hoje na saúde suplementar do que no SUS. Embora a saúde suplementar contemple hoje 47 milhões de usuários e o SUS com o restante da nossa população do Brasil. Então, hoje o que a gente vê é uma possibilidade de acesso mais rápido aos serviços, a uma condição de cuidado um pouco mais próxima do plano do que do SUS. Então, o que a gente vê é isso que nós estamos tendo de informação na imprensa no dia a dia. É um sucateamento, infelizmente, do serviço público de saúde. Nós temos, por exemplo, Santa Casa, em São Paulo, fechando depois de 300 anos. Então, a diferença básica é onde você vai ter garantia do acesso de uma forma mais rápida. Uma garantia, em algumas situações, até de uma qualidade maior. Não que isso seja a regra, mas infelizmente hoje essa é a realidade. Entendi. Quem é do plano de saúde pode usar o SUS? Pode. Não tem problema nenhum? Não, existem algumas situações assim. Legalmente, a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, ela prevê que todo ser vivente, todo ser humano dentro do território nacional tem direito à saúde. Tem direito a utilizar o serviço do Sistema Único de Saúde. Todo brasileiro tem direito. Só que quando você é usuário de plano de saúde, você é cliente de um plano de saúde, ao utilizar o SUS, você já fornece dentro da sua carteirinha o Cartão Nacional de Saúde, o número do SUS que a gente tem. Dentro da carteira do plano existe esse número. Toda vez que um usuário, um cliente de um plano de saúde, utiliza o Sistema Único de Saúde, e o plano é cobrado pelo SUS daquele serviço realizado. Olha, a gente acaba acreditando que está usando o SUS, mas o SUS pode cobrar. O plano acaba pagando. Quando o plano você é cobrado. tem um plano de saúde Exato. e utiliza o SUS no caso. Né? O que acontece é assim, os planos eles têm áreas de abrangência, onde você comprou o direito a ser atendido. Fora da área de abrangência, o plano pode questionar essa cobrança
Então, existe um processo legal onde o plano se defende, mas dentro da área de abrangência, o plano vai reembolsar, ressarcir ao SUS. É o que a gente tem como processo de ressarcimento ao SUS. Qual que é, na realidade, por que o plano de saúde, aqui é uma questão importante que a gente recebeu, até tinha conversado com o senhor, por que o plano de saúde para empresas é de valor inferior ao individual? A gente tem, muitas pessoas têm essa dúvida. Isso é uma realidade. É uma realidade. O que acontece é que quando você contrata um plano empresarial compulsório, você coloca 100 indivíduos dentro de um mesmo plano, vinculados a uma empresa, por exemplo, um sindicato, existem formas que você pode agrupar as pessoas no plano de saúde. Quando você faz isso de forma compulsória, você está congregando nesse grupo indivíduos sadios, indivíduos doentes, um risco de acidente, só que a população sadia que usa menos custeia os que usam mais. Então você tem, na verdade, reserva financeira para poder atender a todos, porque não são todos que utilizam. Quando isso acontece, a gente chama isso aí economia de escala. Você tem um número que te permite ter um custo menor. Quando o indivíduo contrata o plano de saúde individualmente, é muito difícil que a gente consiga ver, olha, eu vou contratar e eu nunca usei médico. Para que eu vou contratar um plano de saúde? Então, o risco da utilização, ele é maior quando a gente usa, quando a gente olha o plano individual, o plano familiar, né? Porque é possível dentro de uma família não estar contratado o plano para todos os usuários, mas para aqueles de maior risco. Então, isso faz com que o custo desse plano seja maior, muito embora a maior parte das empresas considere o grupo de pessoas físicas como um pool para se considerar essa população. Mesmo assim, o custo acaba sendo maior, porque é uma seleção do indivíduo que ingressa no plano. Sim, a gente pode pensar mesmo nessa história da economia de escala, de volume mesmo. Por isso que acaba tendo um valor um pouco menor. Não é tão menor assim, não é, doutor Neto? Em algumas situações, em algumas situações, em grandes empresas, o custo acaba sendo menor. Outra questão muito importante que talvez você de casa tenha alguma dúvida é sobre a carência. O que é realmente a carência e qual o tempo? Existe um tempo determinado pela ANS para carência? Explica um pouquinho para a gente sobre carência, doutor. Uma vez que os planos de saúde hoje são considerados pela Agência Nacional de Saúde como poupança do seu usuário, quando o indivíduo contrata um plano de saúde, esse plano precisa gerar um caixa referente a esse indivíduo para ter condições de cobrir os custos assistenciais desse indivíduo. Então, ele contribui R$100 por mês durante um ano, ele contribuiu com R$1.200, há a possibilidade de correção financeira disso. Mesmo assim, nós não estamos falando em situações muito maiores do que R$1.300 ano. Uma pequena cirurgia, uma apendicite, que é uma cirurgia menor, que corra tudo bem, custa de R$3.000 a R$4.000. Então, quando você contribui com 100, nós estamos olhando no valor unitário, contribuições de 30 a 40 meses. Então, a carência, ela não é todo esse tempo. A carência, para consultas, normalmente são 30 dias, para exames simples, 30 dias, para exames maiores, 90 dias, para um parto. É um período um pouco maior do que o período da gravidez. Porque não pode uma gestante no 3º mês contratar o plano para ter o nenê 6 meses depois, salvo em situações de urgência, onde o plano é obrigado a dar. Mas a carência, ela não é injusta, ela permite que o plano tenha fôlego suficiente para cumprir com todas as suas obrigações. Claro. Ela é necessária. E quando a gente fala de pré-requisito, pré-existência, está relacionado com carência? O que seria? Seria uma forma mais precisa de carência. O indivíduo tem um problema renal que pode ser sujeito a uma cirurgia.
As pré-existências em problemas cardíacos, problemas renais, pré-existência de doença maior, um tumor, uma doença neoplásica, ela prevê um custo maior, portanto, um período de carência maior, mas ela não vai poder exceder a 2 anos, né? Nesses casos de doença pré-existente. Inclusive, toda vez que o indivíduo entra num plano de saúde, ele faz uma declaração de saúde. A gente tem tentado simplificar essas declarações, mas existe doença cardíaca, existe hipertensão, existe diabetes, como se fosse contratar um seguro de vida. Você tem que esclarecer quais são os seus riscos dentro de seguro de vida, né? No plano também. Ótimo! Agora sabe para onde que a gente vai? Lá para a Clínica Martelli, para o nosso bloco Nova Odontologia, para saber qual será que é a dica do Dr. Martelli hoje. Vamos para lá! Nova Odontologia, apoio cultural, Clínica Martelli. Oi Pri, tudo bem? É bom falar com você de novo no seu programa e com seus telespectadores. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia guiada em implantodontia, que é um grande benefício para as pessoas que querem fazer seus implantes e querem uma cirurgia mínima, tá? A cirurgia guiada nos dá isso, você não precisa fazer abertura de tecido, não tem ponto, tá certo? Através de um guia que é feito com tomografia e escaneamento intraoral, que eu já mostrei no seu programa, que nós temos aqui na nossa clínica, eu consigo colocar, né, fazer um guia feito em impressora 3D e através desse guia eu consigo fazer uma cirurgia praticamente sem nenhuma abertura, tá bom? Vamos soltar o vídeo para a gente ver, tá o vídeo aqui na tela. Então veja o guia confeccionado em impressora 3D com as aberturas onde vão os implantes. Quando você insere os implantes é feita a fresagem, tá certo? Apenas com um pequeno orifício que é feito na gengiva, ok? Em seguida eu vou inserir os implantes. Vamos lá, é feita a inserção dos implantes, coloco os pilares e termina a cirurgia. Então vocês podem ver que é uma cirurgia limpa e colocamos os dentes. Não tem ponto, tá certo? Não tem pós-operatório, ou seja, o pós-operatório é mínimo, tá certo? Então é um grande benefício, além de toda essa parte cirúrgica mínima, o pós-operatório é muito tranquilo. Né? Praticamente as pessoas ficam sem medicação, você não tem dor, você não tem edema e a precisão da colocação dos implantes realmente é impecável, tá bom? Obrigado, tudo de bom, um beijo para você, Pri. Nova Odontologia, apoio cultural, Clínica Martelli. Muitíssimo obrigada, Dr. Martelli. Realmente, cirurgia guiada. Olha que novidade aí na odontologia. Muito bom, é muito bom tê-lo aqui com a gente no Conexão Saúde. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais conexão para vocês. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre a importância de ter um plano de saúde, como escolher este plano com o Dr. Neto Kifuri, mas antes a gente vai lá para a Clínica da Audição para a gente ter mais uma dica de saúde auditiva. Vamos lá! Saúde auditiva, apoio cultural, Clínica da Audição Araraquara. Olá pessoal, sou a Daniela Schiavon aqui da Clínica da Audição. E para você que assistiu a dica da semana passada, eu falei sobre os tratamentos para perda auditiva do tipo neurosensorial, que normalmente é indicado, é prescrito o aparelho auditivo. Hoje eu vou falar sobre os cuidados com esse aparelho auditivo. O que eu percebo no meu dia a dia é que as pessoas às vezes desconhecem que o aparelho auditivo deve ter manutenções. As pessoas devem voltar às clínicas onde colocou o aparelho, onde compraram, para fazer essas manutenções. Em traseira, em filtro, às vezes nos tubinhos, e isso é super prejudicial ao funcionamento do aparelho. Perde qualidade sonora e muitas vezes a pessoa desconhece isso. É necessário sempre estar trocando esse filtro, levando para o profissional ver se não tem cera. Muitas vezes também a pessoa acha que o aparelho parou de funcionar e vai trocando, gastando um monte de pilha, achando que o problema está na pilha. E às vezes é uma coisa muito simples e fácil de resolver, é só uma cera que a gente pode limpar e trocar o filtro rapidamente, o aparelho já está funcionando novamente. Então, você que acha que o aparelho que não se dá manutenção ao aparelho auditivo, a gente dá manutenção sim. Essa manutenção é bem frequente, deve ocorrer mais ou menos numa média de 3 a 4 meses,
Para pessoas que usam molde, que tem aquele tubinho plástico, também é importante fazer. Às vezes eu recebo paciente no consultório que ficaram 1 ano sem aparecer, sem fazer a troca dessa mangueirinha plástica. Essa mangueirinha resseca e muda toda a qualidade sonora. Às vezes a gente não se atenta a isso, acha que é uma coisa muito boba e não é. Muda a qualidade sonora, começa a escapar do molde, a pessoa perde muita qualidade sonora do aparelho. Então é importante também a manutenção desse tubinho, dessa borrachinha. Espero ter ajudado, até a próxima. Saúde auditiva. Apoio cultural. Clínica da Audição Araraquara. Doutora Daniela Schiavon, muitíssimo obrigada por essa dica. A gente precisa realmente cuidar dos nossos aparelhos auditivos. E agora a gente volta aqui com o bate-papo com o doutor Neto Kifuri, que está nos respondendo todas as questões sobre, todas as dúvidas, né, sobre plano de saúde. A gente falou no primeiro bloco sobre carência e pré-existência, que eu achei importante, eu não sabia dessa história da pré-existência, né? Sempre que a gente tem alguma questão, né, de saúde, a gente precisa indicar antes de contratar um plano de saúde, até para saber sobre a carência, ter esse tempo. Tem também outra pergunta sobre abrangência. Como que é a abrangência quando a gente contrata um plano de saúde? O que é de direito, doutor Neto? Na verdade, você pode contratar planos maiores, que são planos de abrangência nacional. Você teria o direito a entrar em toda a rede credenciada em qualquer cidade do país. Existem planos cuja abrangência é regional. São federações de Unimedes, agrupamentos de alguns planos de saúde que te permitem trabalhar dentro de uma determinada região. Existem planos locais, loco-regionais e planos nacionais. Então a abrangência, ela depende do plano que você for fazer. Então, hoje a gente trabalha em geral com uma cidade ou um grupo de municípios ou uma região de saúde ou um plano de abrangência nacional. Seriam basicamente essas possibilidades que a gente tem de contratação de plano. E quando a gente contrata um plano que é regional, quando a gente sai dessa região do plano contratado, existe alguma cláusula? Se a gente precisa, sofre um acidente? Existe hoje uma situação que ocorre, por exemplo, nos planos de medicina de grupo. Existe uma associação nacional chamada Associação Brasileira de Medicina de Grupo, Abrange. Abrange, por exemplo, ela permite o atendimento na urgência de todo plano que é associado a essa associação de medicina. As Unimedes também têm isso. Então, existe esse atendimento na urgência fora da sua área contratada. Entendi. Isso é uma obrigação do plano. A situação eletiva, não. Então, eu não posso fazer consulta fora da área de abrangência que eu contratei. Mas na urgência você tem atendimento tanto nos sistemas Unimedes quanto nos planos de medicina de grupo. E até pelo SUS também, né? Sim, o SUS você tem acesso livre em qualquer situação na urgência. Até existe no SUS também uma situação onde você remete ao município de origem as continuidades de tratamento, tudo. Mas na urgência o acesso é universal em todo o Brasil. Ótimo. Agora a gente tem um assunto que é a portabilidade. É como portabilidade de número de celular? Como que a gente faz a portabilidade de plano de saúde? Porque é nova, né, Ela tem algum tempo, já tem mas algum tempo da portabilidade? Tem. Mas ela está sendo mais exercida e ela está mais clara agora. O que existe da portabilidade, na verdade, é a portabilidade das carências cumpridas do plano de saúde. Explica, então, doutor, não entendi. Eu tenho um plano de saúde X. Eu vou mudar de plano. Eu já fiz nesse plano aquilo que a gente falou que era uma poupança, mas a agência entende que também eu já fui tratado daquilo que eu tenho de problema de saúde. Então, se eu tiver que entrar em um outro plano, eu posso usar as carências que eu cumpri nesse e não cumprir no próximo, no que eu vou ingressar.
Então eu posso sair de um plano e entrar em outro, tendo direito a levar as carências que eu já cumpri. Então, existem regras, quer dizer, lembra que nós falamos da pré-existência 2 anos? Sim. Isso também a agência acabou levando em consideração. Então, você só pode migrar de um plano para o outro usando a portabilidade se você tiver há 2 anos nesse plano inicial, no mínimo. Ah, então olha lá, não adianta depois de 6 meses querer mudar de plano e levar... Não, é 2 anos sem estar inadimplente. Tem que estar adimplente, tem que estar com o pagamento em dia, ativo, tudo certinho e já ter coberto, mesmo que haja condições especiais, elas deveriam estar cobertas nesse primeiro plano. Uma coisa que tem uma carência maior do que esse período de 2 anos, caso haja essa situação especial, isso leva ainda para cumprir esse período final. Para a operadora é um certo problema, porque não faz aquele caixa, mas também recebe um indivíduo já tratado, que não tem nenhuma surpresa maior. Nesses 2 anos ele já tratou. Né? Exato. Então essa é a situação da portabilidade. Uma vez que haja essa migração... E tem carência na portabilidade? Então, você leva as carências que você já cumpriu. Então você entra num novo plano de saúde sem carência. Porque você cumpriu a carência nesse primeiro plano. Depois de 2 anos, você leva essas carências cumpridas. Já existiam negociações entre o plano e os usuários novos, né, que eram egressos de outros planos. Já existia essa negociação. O que a ANS fez foi oficializar isso como uma regra. Você pode, num segundo momento, sair do segundo plano em que você migrou para um terceiro depois de 1 ano, estando adimplente, sem... outro problema, você leva a carência para outro plano, você cumpriu as carências já. Que maravilha, né? As pessoas têm uma maior liberdade de escolha e mais opção, na realidade. Mais opção dentro de uma situação ainda que a lei exige da portabilidade, que é que o plano seja de igual ou menor valor. Sim, a sua mensalidade não pode migrar de um plano básico para um plano de uma mensalidade maior, com rede maior. Se quiser migrar, teria que pagar a diferença? Aí você entra com as carências novamente. Ah, dessa diferença, desse plano novo. Se você partir de um plano regional para um plano nacional, você vai cumprir carência. A portabilidade não está prevista nesse tipo de situação. Então a gente tem alguns tipos de plano que a gente pode contratar ou não. Tem que estar dentro do que a gente está pagando. Você teria que ter um plano semelhante àquele que você está saindo. Mas você tem que estar dentro desse e migrando para um próximo. Entendi. Essa pergunta agora que eu achei interessante. Em que momento o titular poderá solicitar o cancelamento do seu plano de saúde? O titular que tem dependentes. Quando o titular cancela diretamente os dependentes? Cancela. Não há uma situação de dependentes fora do vínculo com o plano do titular. Então, há uma situação assim, eu posso ter um plano para o titular e planos diferentes? Não. Se forem dependentes, é o mesmo plano que permite os dependentes legais. Quem cancela o plano é o titular. Ele pode cancelar a qualquer momento, desde cumpridas as cláusulas contratuais. Antes de 1 ano, existe normalmente uma condição de multa, em torno de 10% das parcelas a vencer, né? Após 1 ano, 30 dias você denuncia o contrato sem problema, como usuário. Então, nesse caso de titular e dependentes, nunca que um titular pode ter, os dependentes podem ter planos diferentes do titular. Não. O titular, para esse filho que tem esse tipo de problema, eu vou colocar num plano diferenciado. Todos seguem o plano do titular sempre. Sim. Não há sim. diferenciação. Você poderia colocar um dependente seu como titular de um outro tipo de plano, mas não como dependente. Entendi. Nesse plano diferente. Como incluir um recém-nascido no plano ou um filho adotivo no plano de saúde? O filho adotivo, o recém-nascido, eles têm as mesmas condições. Eles têm 30 dias de utilização para serem incluídos. Eles têm direito por 30 dias de utilização vinculados à mãe ou vinculados à condição legal da adoção. Em 30 dias, apresentando a certidão de nascimento, onde hoje já está incluso o CPF,
esse indivíduo já é dependente do titular. O plano pode ser somente hospitalar, um plano? Porque tem muito disso, né? Hoje eu estou escutando bastante, não, meu plano é só hospitalar, não é médico. Existe. A ANS, ela permite comercialização de diversos tipos de plano. Você pode ter plano apenas ambulatorial, onde você tem direito a consulta, exame, a procedimentos feitos em ambulatório, desde que não haja internação. Você tem possibilidade de comercialização de planos hospitalares. Você tem direito à internação para tratamento, não para investigação. Então pode haver plano ambulatorial, plano hospitalar, plano pleno sem obstetrícia. Entendi. Você pode ter plano pleno com obstetrícia. E essas segmentações existem. Existem diferenças de custo, esses custos, eles às vezes justificam, né, numa migração, para não ficar sem plano, eu pago 40% a menos do que eu pagava do meu plano pleno e mantenho o hospitalar, por exemplo. É uma situação mais ou menos assim. E no caso de demissão ou de aposentadoria? A pessoa que foi demitida, ela pode continuar com o plano da empresa? Como que é isso, doutor? Existe a possibilidade. A possibilidade, ela funciona assim. O indivíduo aposentado, que é mais simples, após 10 anos de contribuição nesse plano, se ele se aposentar com mais de 10 anos de permanência no plano, ele tem direito a ter continuidade perene. Ele não perde mais a chance, ele fica dentro do plano. É um plano chamado de inativo. O indivíduo demitido também pode ficar dentro desse plano. A regra é que ele pode ficar até 2 anos, dependendo do tempo em que ele permaneceu dentro do plano da empresa. É o mesmo plano, desde que a empresa mantenha o que a gente chama de plano-mãe. Essa condição, ela está vinculada à manutenção do plano da empresa. Dentro dessa condição, esse indivíduo trabalhou por 10 anos, aposentou-se. Ele pode continuar enquanto a empresa mantiver esse plano. Entendi. Essa é uma situação legal hoje e que funciona realmente. E é ótima, né? É uma oportunidade. É uma garantia, porque o custo é menor, como a gente já falou. Então você tem chance de se manter dentro de um plano de assistência com um custo menor. Você não estaria ingressando num custo que é maior por ser pessoa física, né? Com certeza. Doutor Neto, eu sempre conto aqui sobre o H-Saúde para os nossos telespectadores. Perfeito. E o senhor, né, é do H-Saúde. Hoje eu acho que eu vou deixar para o senhor falar um pouquinho do H-Saúde para a gente, não é? É um prazer. As vantagens, como que o H-Saúde funciona, falar do hospital de Matão, que é um hospital referência na nossa região. Felizmente. O H-Saúde, mês que vem, está fazendo 40 anos. Né? Que maravilha. É um prazer a gente poder estar participando dessa história. O H-Saúde, há 40 anos, foi fundado por um grupo de 9 médicos de Matão, que foram os donos do plano por alguns anos, foram acrescendo sócios, até que há 3 anos, os 50 sócios do plano, vendo uma necessidade de verticalização de serviço, venderam o plano ao hospital. Então hoje a Sociedade Matonense de Benemerência, que é a dona, né, do hospital, é a sociedade que mantém o hospital, é a mantenedora do hospital, também é a proprietária do plano de saúde. Então hoje nós estamos fazendo 40 anos numa situação verticalizada. Seguramente foi. Primeiro, porque eu acho que é importante a gente ressaltar que a atividade do Hospital Carlos Fernando Malzone, em Matão, é uma atividade louvável. Hoje ele tem perto de 80% de atendimento SUS. Que maravilha. Isso é uma bênção para a população de Matão, que tem nele o único hospital. Então, eu acho que isso é uma coisa... Segundo, que ele é uma ilha de excelência, felizmente, como nós temos aqui também, mas lá é também uma ilha de excelência. Hoje nós temos do básico a cirurgia cardíaca, a neurocirurgia, nós temos hemodinâmica, nós temos um centro cirúrgico muito bom, nós temos um corpo clínico felizmente bom. Então hoje a gente vê o hospital verticalizado com o plano, tendo a possibilidade de se manter.
Isso é uma coisa importante, a gente vê o plano como um fator de custeio do próprio hospital. A H-Saúde hoje detém um corpo clínico realmente bom, exceção de uns ortopedistas que a gente coloca, mas é realmente uma situação que a gente tem prazer em trabalhar, né? Nós somos um plano que está conseguindo se manter nessa mar revolto aí da saúde suplementar, onde desde que eu fui diretor lá a primeira vez com 2.000 planos de saúde de pequeno porte, hoje a gente está falando em 700 planos de saúde, né, no Brasil. Então é uma situação em que o plano pequeno como o nosso, ele é um plano que tem dificuldade. Mas ele tem vantagens também por ser pequeno, ele tem agilidade, ele tem uma série de coisas. Então, hoje o H-Saúde é um bom plano. Seu plano, seu hospital. Eu sempre falo aqui no Conexão Saúde. Para a gente finalizar, doutor, o senhor que entende, né, que tem o know-how de plano de saúde há muito tempo, para contar para os nossos telespectadores quais são os atributos que devem ser analisados quando a gente escolhe um plano de saúde. Eu quero um bom plano de saúde para minha família, para os meus funcionários. O que eu devo analisar quando eu vou contratar um plano? Olha, Priscila, eu acho que uma vez que em 1998 a Lei 9656 definiu uma standardização dos planos de saúde, a gente sempre fala que nós vendemos situações iguais. Todos os planos de saúde são obrigados a entregar o mesmo produto. Então essa não é um diferencial. Eu acho que isso é uma situação muito que tem que ficar muito clara. Há um plano melhor ou não? Há. Onde você vai ver essa diferença? Primeiro, a gente trabalha muito hoje e valoriza muito dentro da H-Saúde, por exemplo, o acolhimento. É uma tentativa de personalizar o atendimento, tentativa de agilizar para o paciente que está precisando naquele momento, nosso usuário, uma resposta mais rápida. Essencial. Isso é uma coisa fundamental. A segunda seria uma rede que permita um acolhimento maior. Então, hoje nós caminhamos para isso, porque isso é fundamental. É assim, nós estamos implementando o crescimento do plano. A princípio, aqui em Araraquara, em Itápolis, que começa a semana que vem o funcionamento do nosso plano lá, e nós vamos progredir para mais 20 cidades da região 5. Então, o H-Saúde vai estar presente na região 5, na região de saúde 5, que vem de Borborema até a situação da cidade de São Carlos. Tendo em vista essa situação de uma abrangência maior, que também é um fator diferencial para a gente, fica por último, na minha opinião, a situação que hoje, infelizmente, para a nossa situação, pesa muito, que é custo. Sim. Uma vez que você compra o mesmo produto, olha o seu custo. Olha a saúde financeira da empresa, olha o tempo de vida que ela tem, olha o número de queixas que ela tem na Agência Nacional de Saúde, porque a Agência Nacional de Saúde permite que o usuário faça queixa. Essa queixa gera um processo que a empresa tem que se defender. O número de queixas mostra a insatisfação do usuário. Então, um painel muito legal para você escolher um plano de saúde é assim, esse plano tem notificações, são as NIPs na agência. Então, eu acho que esses fatores seriam os mais importantes no momento de você decidir por um plano de saúde. Com certeza, e a gente agradece o Dr. Neto Kifuri. Eu falei que era a última questão, mas agora eu prometo que é a última. Imagina, fique à vontade. Gostou do cafezinho? Delicioso. Gostou fantástico. do atendimento aqui do Mondrian? Eu já conhecia, mas estúdio aqui? Eu gostei muito do estúdio. De gravar aqui com a gente do Mondrian Ambiente. Essa situação da natureza em contato real com a gente, passar né? a imagem aqui para os telespectadores. Que delícia, lindo gente. Isso e a satisfação em ver que isso foi preservado. Eu conheço aquela lamanda já há algum tempo e acho ela uma coisa linda, né? Eu vejo essa figueira com esses cachos, isso é uma pintura, né? É demais, é demais pedir pro Monet pintar um quadro desse aqui no fundo. Ele não vai conseguir, ele não iria conseguir no caso. Olha, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. O a gente prazer fica foi totalmente à disposição. Nosso. Nós que gostamos muito, eu tenho certeza que o senhor vai voltar.
que o senhor tenha gostado. Agora não acabou ainda, fique aí, a gente tem mais um bloco da Clínica Invita Saúde e essa dica é importantíssima, é da psiquiatra, a doutora Camila, ela vai falar de um assunto muito importante aí para vocês. Vamos escutá-la. Dicas Vida e Saúde. Apoio Cultural. Clínica Invita Saúde. Clínica de Especialidades Médicas. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Camila, psiquiatra da Clínica Invita Saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão e o comportamento suicida. Vocês sabiam que a depressão e outros transtornos de humor são uma das causas mais incapacitantes na população economicamente ativa de 15 a 29 anos? É importante conversarmos sobre isso porque depressão, transtorno afetivo bipolar e outros transtornos mentais têm tratamento. Esse sofrimento tem tratamento. Então, se você ou outras pessoas que convivam com você estão passando por uma alteração do comportamento, mais desanimadas, que vocês fiquem preocupadas, é importante conversar sobre isso. Isso não vai incentivar a pessoa a fazer nada. É importante incentivá-la a buscar ajuda. E é o profissional da saúde mental, seja o psiquiatra ou o psicólogo, que vai ajudá-la nesse acompanhamento e tratamento. Alguns sinais de que a pessoa está num sofrimento psíquico seria um comportamento de maior desânimo, um discurso de que a vida não vale muito a pena, que nada mais faz sentido, um tanto faz como tanto fez para a vida. Quando você estiver sentindo assim, ou alguém próximo, é importante conversar, perguntar. Será que tem algumas minhocas na sua cabeça? Ideias de que eu só atrapalho a vida dos outros, eu sou um peso para os outros? Isso pode ser um sintoma de depressão. É importante, então, procurar ajuda profissional. E nós aqui da Clínica Invita estamos preparados para recebê-los e ajudá-los. Obrigada. Dicas Vida e Saúde. Apoio Cultural. Clínica Invita Saúde. Clínica de Especialidades Médicas. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu vou querer a sua participação aqui na entrevista, porque falar de depressão e suicídio é assunto seríssimo e com certeza a gente vai conversar mais sobre isso. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com a cozinha saudável, com aquela receita deliciosa. Quer aprender a fazer um arroz doce funcional? Fique aí que a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, a gente chegou no nosso bloco saudável e saboroso e hoje a gente vai aprender sobre um arroz doce funcional. Não, arroz doce funcional com a NutriChef Carla Pires, mas quando a gente fala de sabor, a gente lembra do suco de laranja Life. E hoje o que eu vou falar para vocês? Que esse suco é o suco que eu compro para as minhas filhas. Não tem mais o que falar. Quando a gente dá para o próprio filho, a gente sabe que é um suco saboroso, integral e muito saudável. Ele tem várias embalagens, 300 ml, 200 ml, 1 litro, 2 litros, vários sabores. Então, olha, hoje eu vou recomendar o suco de laranja Life. Todo o sabor da fruta é Life. E a gente vai direto para o nosso bloco Cozinha Saudável com a NutriChef Carla Pires. Fala, Carlinha! Cozinha Saudável. Mais um Cozinha Saudável aqui neste ambiente delicioso do Mondrian. Com quem? NutriChef Carla Pires. Sabe por que eu tô leve assim? Posso falar uma outra dica, uma outra qualidade do Mondrian Ambiente? Deve. A playlist. Não é? Eu tô aqui escutando Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Sabe aquele momento bossa nova da nossa... Eu amo. Aquele dia que você tá assim, meio de mal com a vida, senta aqui, só ouvir a playlist, ver os passarinhos passando, toma um café, você já sai daqui outra pessoa. Toma um cappuccino, toma um chocolate quente, almoça e sinta a experiência. Olha a energia do de estar no Mondrian Ambiente. Com certeza. E a gente vai fazer hoje uma delícia que eu sou fã número 1. Eu já falei que eu sou fã do chocolate quente. Amei da semana passada, que foi o cuscuz marroquino. Eu não sei mais do que eu sou fã. Eu não sei do que eu gosto realmente depois desse Cozinha Saudável. Mas a receita de hoje é... Pri,
Eu acho que não existe festa junina sem arroz doce. Não Tô existe. certo ou tô errado? Não existe. Né? Não existe. Só que a gente sabe que a maioria do arroz doce que a gente consome nas quermesses é o arroz branco, com aquele monte de leite condensado, né? E hoje a gente vai fazer um arroz doce que não deixa nada a desejar ao tradicional. Eu falo que é uma releitura funcional do arroz doce, que vai reler tudo. Ai, não é? E fica bom. Depois você vai dar as estrelas, os corações. Eu tenho né? certeza, arroz doce não tem receita melhor para essa época do ano. Não é? Qual é a diferença do tradicional? A gente vai usar, Pri, arroz integral. Posso fazer com o branco? Posso. É que o integral tem mais fibras. Se a gente quer fazer uma receitinha mais saudável, eu oriento que faça com o integral, tá? Mas pode fazer com o branco se quiser também. Ótimo, Nutri. O que vai além do arroz? Então, como nós não vamos usar nada de leite condensado, nós vamos usar para adoçar açúcar de coco, bebida vegetal de coco. De coco, não é de amêndoa. Esse é de coco, não é de amêndoas. E lembra, quando a gente faz a bebida vegetal de coco, depois que coa, tem o resíduo que a gente fez aquela farofa sensacional. Se eu não quiser fazer a farofa, eu congelo o resíduo e vou agregar aqui nesse arroz doce. Tudo ela agrega, tudo ela inclui. Aqui é tudo uma cozinha inclusiva. Com certeza. E como nós vamos perfumar esse arroz doce? Aí é que entra os aromáticos que eu tenho uma paixão especial. Olha que sensacional, Pri. Por isso que eu tô aprendendo muito. Ó, o básico do arroz doce, o cravo e a canela. Então vai ter o cravo e a canela. Posso fazer com a canela em pau ou posso fazer com a canela em pó. E o que tem de diferencial nesse nosso arroz doce? A baga do cardamomo, tá? Que vai dar um aroma sensacional. E ó, aqui eu trouxe para mostrar para você as baunilhas que a gente tem. A tradicional, que é a fava. Mas como a gente vai fazer um arroz doce brasileiro, nós não vamos usar a fava de baunilha. A gente vai usar a cumaru, que é a baunilha da Amazônia. Gente, e é cheirosíssima. Eu fiquei encantada. Maravilhoso, né? Amo baunilha. O que a gente pode colocar? Dar uma trituradinha, jogar dentro do arroz enquanto cozinha, ou eu posso pegar e ralar a cumaru. Ela é super forte, então para uma fava inteira de cumaru, você vai fazer umas 2 a 3 xícaras de arroz, tá? Senão só predomina Ótimo. Como a gente sabe que o arroz doce ou arroz integral, demora para cozinhar, então eu já dei início aqui, eu já coloquei tudo isso. Eu só vou finalizar. O que você colocou aí, Carlinha? Aqui tem uma xícara. Ó, lembra que o arroz normal, ele dobra. O arroz integral, ele triplica. Olha, eu não sabia, tá? Eu tava fingindo que eu tava sabendo. Eu não tô sabendo de nada, mas tudo bem. Então aqui, ó, uma xícara de arroz integral. Uma xícara de arroz integral. Aí você pode colocar uma de bebida vegetal de coco e uma de água. E aí, se você for percebendo que o arroz ainda tá duro e ainda não cozinhou o suficiente, vai... Por a terceira, você falou. Vai 3. colocando. Hã? Você falou 3, né? Isso, você pode colocar. Aí você pode colocar. Eu geralmente ponho mais uma de bebida vegetal, pra dar o sabor, tá? Mas primeiro põe 2, mexe, deixa dar uma cozinhada, depois você volta, coloca a terceira xícara de bebida vegetal. Então tá. Aqui, o arroz integral, a bebida vegetal ou a água, 3 medidas para uma de arroz. Isso, aí você pode até, com certeza, precisar mais, colocar a quarta se for necessário, porque a gente quer um arroz mais cremoso, com tá? certeza. E vai acompanhando. Junto você já coloca o açúcar de coco, então eu coloco para uma xícara de arroz, meia xícara de açúcar de coco. Aí eu coloco de 5 a 10 cravinhos, coloco um pauzinho de canela e raspo ou coloco meia cumaru para dar o aroma que a gente quer. Todo esse sabor delicioso. Todo esse sabor delicioso. Esse aroma. Nada como fazer um arroz doce natural. Aí, Pri, eu vou dar uma dica. Quem não tiver, eu adoro o processo do cheirinho da panela, né? Enfim, eu falo que eu não sou normal, né, Pri? Então eu não sou parâmetro. Mas será que eles estão ouvindo, os nossos telespectadores, o passarinho? Gente, que coisa linda filmar aqui. Aqui eu falo, gente, é um paraíso que a gente tem à nossa disposição aqui. Tem que conhecer. Quem não conhece, tem que conhecer dentro de Araraquara. Então, Pri, ó, minha dica. Quem não tiver essa paciência de ficar esperando, posso fazer na panela de pressão o arroz. Então eu já faço o cozimento na panela de pressão e depois coloca eu só tudo finalizo, na panela põe de tudo na panela de pressão. E se depois ainda precisar, a gente só finaliza na panela. Isso vai agilizar o processo, tá? Agilizando o processo. Olha como ele fica. Como o açúcar de coco é escuro,
né? Açúcar de coco, baunilha, arroz integral, cardamomo. Bebida, cardamomo, as baunilhas. A gente usou só a cumaru aqui, tá? Ai, que cheirosas. E aí, ó, tanto lembrar que como a gente coloca e vai deixar cozinhar, na hora de comer, presta atenção pra não morder o cravinho, tá? E assim no arroz doce normal, então faz parte. Faz parte. Eu acho mais bonito do que colocar em pó. E aí você, pra ficar com carinha de festa junina, você serve numa canequinha como essa, super chique. Eu gosto que ele fique bem cremoso, né, ó, pra você sentir o gosto do arroz, mas também... Eu sou realmente Pri, esqueci. sortuda. A gente colocou aqui também meia xícara do resíduo de coco, tá? Tá. Aqui já tinha colocado. Já confundiu tudo aqui, ó. Vamos de novo, ó. Repassa. Uma xícara de arroz integral, de 3 a 4. Pode ser 2 de bebida vegetal e uma de água. E uma de água, ou 2 e 2, tá? Para uma xícara de arroz, meia xícara de açúcar de coco, meia xícara de resíduo de coco, tá? E aí você coloca, pode ser 2 baiguinhas de cardamomo, 5 cravos, a raspa da baunilha e depois vai sentindo a consistência. Entendido agora. Você tem que entender que aqui o processo, não, às vezes, e eu nem falo, lento, né? Eu nem Dona Carla Pires. Falo mais como da cobra, então já viu. Já embananou tudo. Ai, gente, que eu delícia. queria um que coisa pra boa. limpar. Faça aí na sua casa. Aí, não tem problema, Carlinha. Eu só quero colocar a canela. Você quer enfeitar, né? Porque o capricho é número 1. Canelinha pra finalizar. Me deu água na boca. Daí a gente coloca a florzinha que eu falo que faz o charme. É a sua marca registrada. É a minha marca registrada. Se quiser pôr um verdinho, ó. E aí, Pri, faça as honras da casa. Fazer jus e lembrar, né, Pri, receita, que a esse local, a esse bloco. Tem quem goste do arroz doce quente, tem quem gosta do arroz doce gelado. Eu gosto fica quente. A critério. O Ronaldo também prefere quente. Eu já gosto da gelado. Ai, quentinho é uma delícia. Fica diferente do tradicional? Muito melhor. Gente, eu amo arroz doce. Então, amo de verdade, de paixão. Então pensa que esse é um arroz doce inclusivo. Qualquer um pode consumir, com alergia, com intolerância, qualquer restrição alimentar, porque não tem leite, não tem produto animal. A gente usou só a bebida vegetal de coco. Nossa, e adoçou com açúcar de coco. Então ficou 100% saudável e muito saboroso. 10 mil coraçõezinhos para NutriChef Carla Pires. A gente agradece essa receita deliciosa, o Mondrian Ambiente também. E a gente vai direto pro Conexão Saúde. Cozinha saudável. Arroz doce NutriChef Carla Pires, hoje você arrasou. Não sei nem quantos coraçõezinhos eu vou te dar aqui no estúdio. Parabéns, arroz doce é uma delícia. E agora a gente aprendeu a fazer arroz doce funcional, sem muitas calorias e muito saudável. 10 coraçõezinhos, como sempre, Carla Pires. E o nosso programa fica por aqui. Mas antes eu agradeço quem? A Elo Boutique. Olha o vestido que eu estou hoje. Maravilhoso. Hoje você arrasou, Elo. Um beijo para você, para todas as meninas que me atendem. Muitíssimo obrigada. E esse cabelo e essa maquiagem, claro que é da Clínica New Look, que eu também amo ser paparicada por vocês. Cidinha, Vitor, Fabiola, um super beijo para vocês também. A gente fica por aqui e não se esqueçam, o Conexão Saúde agora tem a 1h45 da tarde, é reprise, e às 10h30 da noite. Então, sempre, toda quarta-feira, 1h45 e 10h30 da noite, eu estou com vocês com muitas entrevistas, muitas pautas de saúde, para a gente sempre cuidar do nosso bem-estar. Boa noite ou boa tarde, um super beijo para vocês e até a semana que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Suculife. Laranja da Fazenda. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva.